Pessoal, hoje nós vamos discutir sobre a Taurus Armas, uma empresa muito interessante. Vamos ver como que está a relação da cotação contra os resultados. Vamos traçar também algumas projeções, visto que esse novo governo já deixou bem claro que ele é contra a política de armas. Então a gente precisa retirar o resultado do Brasil para entender como que essa companhia vai ficar, se realmente vai ter um impacto muito grande. E no final nós vamos fazer projeções de dividendos e preço-teto, tudo isso baseado no que a companhia já soltou para o mercado, tudo com muito pé no chão. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever, deixar o like e bora pro vídeo. Então, a primeira coisa é destacando os resultados do terceiro trimestre, que eu considero que foi um bom terceiro trimestre. Um lucro bruto de 926 milhões, um EBITDA de 926 milhões, uma receita líquida de 1,9 bi e uma produção total de 1,5 milhão de unidades de armas, né? O lucro líquido somou nos 9 primeiros meses quase 400 milhões de reais, a gente pode arredondar facilmente, e o investimento de 149 milhões. Então, pelo que a gente tem que pagar para comprar essa empresa, eu considero um resultado muito forte. A gente vai ver sobre o valor de mercado dela. Uma empresa que deu lucro de 300 milhões e mostrou uma forte geração de caixa nesses 9 primeiros meses de 2022. Uma coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção é o crescimento da Taurus em novos mercados, né? Então, ela já anunciou que fez uma parceria com esse grupo, Jindal Group, um grupo fabricante de aço da Índia, um dos 10 maiores do mundo, detentor de um faturamento superior a 24 bilhões de dólares, uma noção do tamanho desse grupo, tem mais de 200 mil funcionários, então com certeza é uma empresa relevante. Escolheu a Taurus para fazer essa parceria, para estar produzindo armas na Índia. E ela vai ter 51% do capital dessa joint venture, dessa sociedade, e vai ser responsável por implantar uma grande fábrica de armas no país indiano, onde serão produzidos fuzis, pistolas e revólveres, coisa que a Taurus sabe fazer muito bem. E existe também uma expectativa do governo indiano comprar muitas dessas armas, então é uma receita meio que garantida, visto que o poder bélico ele é muito importante para manter a ordem em um país. Então a polícia da Índia vai precisar comprar essas armas, até a própria polícia brasileira compra muitas armas da Taurus. E já nesse resultado do terceiro trimestre, eles informaram que a primeira fase de criação dessa fábrica, da infraestrutura, já está concluída. Inclui também a fabricação de armas leves, uma linha de tiro de classe mundial, com instalação para testes e homologação, ou seja, está num processo já bem avançado. Estão sendo instaladas máquinas e equipamentos importados do Brasil e adquiridos também localmente, claro, além de laboratórios. Então, assim, mostra que está bem avançado esse projeto. Depois que essa produção começar com uma intensidade mais forte, então essa produção ela já começou. Quando ela pegar uma tração, com certeza isso aqui vai impactar muito bem os resultados da Taurus. Mostra que a demanda indiana ela está necessitando de armas. É que saiu esse edital para aquisição do Ministério de Defesa da Índia de mais de 420 mil fuzis, que é a maior licitação para fuzis realizada no mundo nos últimos anos. Ou seja, é uma grande oportunidade para a Taurus mostrar que ela tem capacidade de atender o governo indiano e ganhar esse mercado. E eles falam aqui também que a equipe segue atenta, mapeando futuras licitações, que já tem outras licitações possíveis, né? 140 mil unidades de submetralhadoras, 120 mil unidades de armas diversas, entre pistolas, submetralhadoras e fuzis. Ou seja, tem demanda na China, ela está instalando essa fábrica e daqui 5, 10 anos, muito provavelmente isso aqui vai ser muito grande, talvez até maior do que toda a Taurus hoje. Quando a gente pensa no mercado dos Estados Unidos, que é o principal mercado de armas, é um mercado muito importante para a Taurus, ela fala que, conforme previsto, o mercado de armas dos Estados Unidos, o maior do mundo e principal destino de nossos produtos, dá amostras de que está se acomodando em patamares superiores aos registrados antes de 19. Porque a gente sabe que houve uma explosão pela procura de armas, mas que depois arrefeceu um pouco e agora a gente já vê as coisas voltando à normalidade, mas com uma demanda superior a 2019, que é muito positivo para a empresa. E eles mostram que esse NICS, que é um índice em que eles entrevistam pessoas e vê o interesse delas em adquirir uma arma de fogo, e mostra que esse índice está superior, né, no caso dos 9 meses de 2022, 66,5, superior à média registrada nos 9 primeiros meses dos anos de 2000 a 2020, ou seja, a demanda nos Estados Unidos está aquecida, que é da onde vem a maior parte da receita da Taurus. Tem essa questão na Índia que pode gerar muito valor também para a Taurus. A gente não sabe, tem que acompanhar de perto, pode ser que isso não dê o resultado, mas a gente sabe também que a Taurus melhorou demais, que ela está tendo capacidade de atender. Se ela atende o mercado americano, muito provavelmente ela também vai conseguir atender o mercado indiano. Olhando para a receita operacional líquida, a gente vê uma queda, né? Esse trimestre, quarto trimestre de 2021 foi muito especial para a Taurus, isso não se repetiu, mas mesmo assim a gente já vê que está tendo uma certa estabilidade, já voltou a subir aqui no terceiro tri de 2022, então não está em queda livre.
E quando a gente pensa na receita da Taurus, a gente vê que a maior parte vem de armas e acessórios e também tem capacetes e outras coisas. Quando a gente compara até com 2021, os 9 primeiros meses estão melhores, né? Tem esse quarto trimestre, tomara que o quarto trimestre venha muito bom, mas a gente tem que acompanhar e ver se realmente vai se concretizar. Nos últimos 9 meses, o Brasil representou 30% do resultado da Taurus. Outros países aqui incluem a Índia, 5,2%, e os Estados Unidos, com a maior parte, 65%. A gente vê que teve um crescimento de receitas no Brasil, um decrescimento nos Estados Unidos, mas tudo tende a crer que a gente vai ter uma melhora nesse número devido às pesquisas que a Taurus faz, que é aquele NICS. E lembrando que a arma nós estamos falando de um produto de alto valor agregado que tem muita margem, então com certeza a gente tem que ficar de olho que essa aqui é uma empresa que está mostrando bons resultados, apesar dessa queda aqui pontual, eu espero, e tomara que isso aqui melhore e melhore também os resultados da companhia, que isso é positivo para o Brasil, né? Traz receita para o nosso país, que é muito bom. Quando a gente olha para o valuation da Taurus, se a gente comparar a empresa de 2019 com a empresa dos últimos 12 meses, nós vamos ver um salto na receita líquida de 1 bilhão para 2,7 bilhões, o EBITDA saindo de 124 milhões para 934 milhões, o lucro líquido saindo de 43 milhões para 605 milhões, então o lucro praticamente multiplicou por 12, e um ROIC saindo de 18% para 38%, o que é excelente, então mostra que a companhia evoluiu muito nos últimos 3 anos, e se a gente retirar o resultado Brasil, que é aproximadamente 30% das receitas da Taurus, nós vamos chegar em um lucro líquido de 423 milhões. Então vamos supor que a Taurus não venda mais nada no Brasil, que não vai acontecer. Mas com essa política do novo governo, vamos tirar todo o resultado do Brasil do balanço da Taurus. A gente vai chegar no lucro líquido projetado próximo a 423 milhões. A empresa já sinalizou que ela pretende pagar 35% desse lucro líquido, então a gente chega no valor que vai ser distribuído em dividendos de 148 milhões. Quando a gente divide isso pelo número de ações, nós chegamos no dividendo projetado de 1,17. Esse dividendo ele vai ser pago no começo de 2023, então a gente deve estar bem próximo de um anúncio. E aplicando o critério do Luiz Barsi, a gente chega no preço teto de 19,49, com uma margem de segurança de 56%. O ROIC projetado também fica na casa dos 26,6%. E o Earning Yield, que é o que a gente aprende no livro do Joe Greenblatt, Bata o Mercado de Ações, ele ensina a fazer o inverso do EV/EBITDA. Nesse caso, daria um earning yield de 35%. A gente vê que também é um earning yield muito bom. E a forma como eu seleciono as empresas para fazer o aporte, eu uso uma equação onde eu dou um peso de 15% para a margem de segurança, 35% para o earning yield e 50% para o EVA, porque eu acredito que o EVA é o que realmente mostra o quanto que a empresa está gerando de valor. Então eu dou um peso maior que isso, mas como eu também me importo muito com o pagamento de dividendos, então esse dividendo projetado ele tem que entrar na conta. E o earning yield é como o mercado olha para essa companhia, como o mercado vê as empresas, é através do EBITDA, então a gente também não pode ignorar isso. Mas com certeza desses 3 indicadores eu considero que o EVA é o mais importante e por isso eu dou um peso maior para ele. E nesse caso a Taurus está com 26,74 se a gente fizer essa conta. E dentro das empresas que eu olho e aplico esse método, é uma das que está mais descontadas, mesmo excluindo o resultado do Brasil. Então, ela tem tudo para crescer nos Estados Unidos, tudo para crescer na Índia, e mesmo se a gente tirar totalmente o Brasil da jogada, ela ainda fica muito barata. Isso eu não estou considerando crescimento, estou considerando o resultado hoje. Por isso que eu acho que é uma empresa que está muito descontada, não estou fazendo recomendação nem de compra nem de venda. Estudem a companhia, eu só estou chamando a atenção de vocês para uma coisa que realmente é muito interessante. Os números da Taurus em relação ao valor que a gente tem que pagar para comprar essa empresa é muito interessante, visto que ela tem 343 milhões em caixa, uma dívida de 580 milhões, então a gente chega numa dívida ali de 239 milhões, e o valor de mercado dela hoje, com a ação custando 12,50, é de 1,5 bi. Se a gente soma essa dívida líquida, a gente chega no valor de mercado de 1,8 bi, uma empresa que está dando 400 milhões de lucro, se a gente excluir Brasil. Ou seja, é um PL bem baixo, se a gente comparar com outras empresas, e isso aqui já é um resultado que eu considero bem estressado. A Taurus dá 100 milhões de lucro por trimestre. Mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O fato é, se ela continuar gerando esse resultado e distribuir o dividendo, com certeza vai valer muito a pena carregar essa companhia por esse preço. Se a gente observa as cotações e os resultados, a gente vê que de 2020 para 2021 teve um salto considerável em tudo, né? Em receita, EBITDA, tudo praticamente cresceu muito e por isso que a cotação avançou também de forma agressiva. E nos últimos 12 meses nós tivemos uma queda nos resultados, uma queda pequena, o lucro líquido veio em linha, caiu de 635 para 605, mas a ação caiu 53%. Por isso que eu acredito que as quedas elas são
desproporcionais, sendo que ela caiu 53% nas cotações, e isso aqui está considerando um preço de 3,10, então agora está 12,50, então essa queda está ainda maior, com a queda de aproximadamente 30% dos resultados. Estou falando de tudo e considerando, excluindo o Brasil. Então, com certeza a Taurus está muito barata, as cotações estão muito estressadas, muito por conta das fases do governo, dos ruídos de curto prazo, mas a gente tem que acompanhar para ver se isso aqui realmente vai se concretizar. Se ela continuar gerando caixa que ela está gerando hoje, ela está muito barata. Com relação à política de dividendos, a gente já discutiu um pouco disso, mas isso aqui a própria Taurus já falou que ela pretende fazer uma reserva para poder pagar mais dividendos em 2023. Essa notícia aqui é de novembro de 2022, o próprio CEO da Taurus falou isso, e ele falou que os últimos dividendos da Taurus, né, que já foram pagos, somaram 194 milhões e foram referentes ao lucro líquido de 2021, ou seja, de 2022 ela ainda não distribuiu nada, e ele explica que a companhia vai pagar no mínimo 35% do lucro líquido. Então foi aquela conta que a gente fez e chegou no dividendo de 1,17 por ação. Então a gente vê que aqui no resultado de 2022 a Taurus ainda não distribuiu nada, já deu 400 milhões de lucro, provavelmente vai reportar aí a uns 100 a 120 milhões no quarto trimestre, e ela vai distribuir 35% desse valor, que vai dar aproximadamente 1,17 por ação. E se ela continuar gerando esse resultado, vai continuar distribuindo dividendos, pode ter o crescimento desse dividendo se os resultados crescer, porque ele vai representar 35% do lucro líquido. Fazendo a nossa tradicional projeção de dividendos e preço teto, nos 9 meses de 2022 ela deu 398 milhões, então se a gente considerar um lucro de 100 milhões para a Taurus, em linha com os dois últimos trimestres, nós vamos chegar no payout aqui de 35%, 174 milhões, que vai dar mais ou menos 1,38 por ação. Isso aqui é uma projeção um pouco diferente da que eu mostrei, né? Aquilo ali eu mostrei o que a empresa vai virar sem o Brasil, e aqui eu estou mostrando o que ela vai reportar em 2022. Então, eu acredito que mesmo se a gente pensar no que ela vai reportar, o preço teto seria de R$23. Se a gente excluir o Brasil da jogada, a gente chega naquele preço teto de R$19. O fato é, hoje a ação está custando R$12,50, então tem uma boa margem de segurança, que está até 13,1, está desatualizado, porque a ação caiu hoje, e uma margem de segurança de 76%. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, para você não perder os próximos. É isso, tamo junto, muito obrigado.